o Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que demitiu o técnico Ricardo Gomes. A decisão foi anunciada pelo diretor executivo do Marco Aurélio Cunha em entrevista concedida no CT da Barra Funda. O auxiliar técnico Pintado vai comandar a equipe nos 2 jogos que faltam para a equipe no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro na Arena Independência e contra o Santa Cruz no Pacaembu. Ricardo Gomes chegou ao São Paulo em agosto passado em um desvio de rota inesperado para a diretoria. Edgardo Balsa, que conduziu a equipe à semifinal da Libertadores, contava com o apoio da diretoria do clube, mesmo com a queda de rendimento no Brasileirão. Mas aí veio o convite da seleção argentina e Paton deixou o Morumbi. Ricardo Gomes vinha de um trabalho apenas regular no Botafogo. Chegou sob desconfiança da torcida e também não conseguiu emplacar no tricolor. Comandou a equipe em 18 partidas, somando 7 derrotas, 6 vitórias e 5 empates. Esse fraco desempenho custou a vexatória eliminação na Copa do Brasil diante de um time da Série C, o Juventude. E a briga contra o rebaixamento até a antepenúltima rodada do campeonato, quando a chance de cair para a Série B acabou mais por incompetência dos rivais do que propriamente pelos méritos do São Paulo. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pelo menos até a semana passada, indicava a permanência do treinador para a próxima temporada. Mas parece que a derrota para a Chapecoense no último final de semana fez com que os cartolas mudassem de ideia. O treinador Ricardo Gomes e o auxiliar Luiz deixam o São Paulo nesse momento. Queremos agradecer pela integridade, pela capacidade, pelo envolvimento que o Ricardo teve conosco. E a partir de agora vamos começar a novos planos, novos rumos e já dentro de uma ideologia que planejamos para 2017. Então, essa é a comunicação. O Pintado será o treinador interino nesses 2 jogos que faltam. E para o ano que vem, para a pré-temporada, para o período que faremos na Florida Cup, já teremos o novo treinador e, eventualmente, a sua comissão técnica. Agora, o principal nome cotado para assumir o comando técnico do tricolor é o do ídolo Rogério Ceni. O ex-goleiro são paulino pendurou as luvas no final da última temporada e dedicou todo este ano a estudos e estágios para tornar-se técnico de futebol. Resta ao torcedor aguardar e especular sobre quem será o próximo treinador do São Paulo Futebol Clube. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A demissão do Ricardo Gomes, de certa forma, me surpreende. Por outro lado, eu não concordo com a demissão, mas se o São Paulo pensa num planejamento com outro técnico, com outra comissão técnica, fez na hora certa. Pelo menos, sabe, vai começar a temporada com um novo treinador. Não adianta nada você ficar com um treinador com o qual você não está contente para depois iniciar uma pré-temporada e aí vem uma sequência de 2, 3 jogos ruins, aí você manda embora e tem que começar tudo de novo. Então, por esse ponto de vista, do ponto de vista do planejamento, é acertado. Aí o São Paulo escolhe o nome que melhor lhe convém, que tem dentro do perfil, se é que a diretoria já tem um perfil traçado, né, começa a trabalhar com esse novo treinador e com as contratações que agradam a proposta de jogo desse novo treinador. Fala-se em Rogério Ceni. Rogério Ceni tem uma história no São Paulo da qual você não pode discutir. Eu acho que é o principal jogador da história do São Paulo. Isso não se discute. Treinador é uma outra história. Então, não sei se seria o mais adequado, seria a escolha mais sensata para o Rogério assumir o São Paulo agora. Se fosse, por exemplo, um Barcelona, que já tem um perfil traçado, um bom elenco, uma filosofia determinada, ok. O São Paulo não, o São Paulo vai ter que passar por uma reformulação, trocar jogadores, trocar elenco. E não sei se pela história que o Rogério tem no São Paulo, se vale a pena o desgaste. Uma coisa é o que ele construiu como atleta, outra coisa é assumir o clube, assumir o time, na verdade, na condição de treinador. Vimos até o Zico passou por isso no Flamengo.
3, 4 jogos, os resultados não acontecem. E tudo aquilo que foi construído no passado é esquecido rapidinho. Então, não sei realmente se vale a pena. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigo do Gazeta Esportiva. O Michele, claro. Boa noite. A demissão do Ricardo, ok, está perfeito. O Ricardo é um técnico muito fraco, não deveria ter sido contratado. Técnico nota 6, não é compatível com o nível do São Paulo. Não sei nem por que voltou, nada contra ele é um cara, né, mas não adianta. O São Paulo tem uma grande oportunidade de criar uma metodologia de trabalho, coisa que ele não tem. Ele contrata, o que o São Paulo fez nas juvenaladas que vem se sucedendo desde 2008. Eles pegam um cara para ser a cabeça a ser dada quando as porcarias que os cartolas fazem começam a estourar. Então eles vão trocando constantemente, está trocando toda hora. Quando o Osório veio, o Rogério já está meio desanimado de futebol, e ele se animou muito ao ver o trabalho do Osório. Passou a ter, ele nem pensava em ser treinador, mas ele se empolgou com o Osório, com a filosofia, com o jeito de treinar e tal. E a partir dali ele mudou um pouquinho essa visão. Ele começou a ter uma outra maneira de pensar, ele fez alguns estágios com o Osório. E o Rogério, desde que ele parou, ele viajou na Inglaterra, foi em 6 times, teve com o Klopp há muito tempo, teve com o Sampaoli, aliás, parece que ele está na Espanha de novo lá com o Sampaoli. Ou seja, Klopp, Sampaoli, Osório, são filosofias que eu gosto. Sim, eu gosto. Só que é o seguinte, não existe mágica. É necessário que isso passe a ser uma filosofia de clube. O São Paulo tem uma boa oportunidade de evoluir, porque está super arcaico, defasado. Uma grande oportunidade de evoluir, ou seja, criar uma filosofia que não seria difícil para o André Jardine, que essa filosofia de trabalho desses treinadores que a gente falou, né, filosofia de posse de bola, marcação ofensiva, o Klopp não é bem assim. Mas enfim, São Paulo e tal, esses caras, Osório, a base do São Paulo com as devidas limitações já joga desse jeito. Então você já teria o André Jardine, você já começaria a ter uma ideia de jogo, que seria até maior do que o treinador. Sim. Ponto. Agora vamos chegar em Rogério Ceni. Rogério Ceni como treinador, não temos a menor ideia de como ele funciona. Sim. Ou se funciona, porque realmente aquilo que você falou é irrebatível, o maior jogador da história do São Paulo, mas não é técnico, ele vai começar agora. Se houver uma filosofia de trabalho que o clube assuma, que todo mundo assuma, fica mais fácil. Fica melhor trabalhar, você vai ter treinadores, você vai ter jogadores nesse perfil, você vai ter... Não é melhor ele começar num time menor, pegar experiência? Eu também acho. Eu também faria isso. Eu começaria, de repente, como auxiliar técnico, um tempo na base, com o Jardine e tal. Não tem pressa, né? Eu acho. Mas é claro que há um interesse político. A eleição de abril do ano que vem, ela vai ser muito disputada. E é um enorme cabo eleitoral para o Leco, o Rogério Ceni. Tudo tem interesse. Melhor o Rogério ser presidente de São Paulo do que treinador de São Paulo. Claro. Porque como treinador, então, 3 jogos ele vai ser respaldo por Leco. Sim. O Leco vai ficar, todo mundo vai agradar e tal. Então ele vai ser um grande cabo eleitoral pro Leco. Esse é o negócio. É isso que o Cartola pensa. Bom, eu vou ter um respaldo para mim, vou me virar. Se pro Rogério vai ser bom ou não, a gente não sabe. Claro que o Rogério é bem-vindo, tomara que ele fique no futebol, até pelas coisas que ele pensa. Então já falei, Klopp, Osório, São Paulo. Pô, é o que eu penso de futebol. Acho uma maravilha. Se ele trouxer essa filosofia, vai ter os aplausos que teve quando o Osório veio, que trouxe alguma coisa moderna e tal, não sei o quê. Mas ele vai ter respaldo para isso? Exatamente. Ou ele vai ser só cabo eleitoral do Leco e na hora que a coisa engrossar ele cai fora? E aí se Essa é a questão, é a confiabilidade nos dirigentes que lá estão. Então vamos imaginar, desculpa, Tico. Não, claro. Mas vamos imaginar, o São Paulo pensa, queremos um estilo de jogo como o do Barcelona, como do Guardiola, um perfil traçado, seja do treinador ou seja... Se fizer isso já é um avanço. Isso. Espero que faça, porque até agora não tem. Olha, o Rogério Ceni fez estádio e tal, tem esse perfil para fazer esse jogo. Então existe uma parceria. Independentemente do resultado, você está bancando uma filosofia de jogo. Isso, né? Extrapola o treinador. Quando o Guardiola saiu, ele se alguém cornetar, você fala assim, não, mas essa é uma estratégia que não estar dando resultado agora, mas vai dar lá na frente. Gente, mas agora, não há você 5 jogos perdendo que aguente. E não existe essa filosofia, se deu certo, todo mundo colhe os louros da vitória. Se deu errado, qual vai ser o argumento? O Rogério ainda é muito novo, não deu certo, é imaturo, vamos trocar o treinador. Há uma vantagem só nessa história, que o Campeonato Paulista, ele é muito fraco, o nível é baixíssimo. E como o São Paulo não vai disputar Libertadores, ele tem tempo de jogar com um monte de tranqueira e ganhar.
Quer dizer, pegar um respaldo. Pode ser que isso é um ponto favorável. Isso também a gente tem que considerar a situação. São Paulo não vai ter Libertadores, não vai ter nada importante, só o Campeonato Paulista. Então, dá para você ter um gás. Mas o problema todo é que na primeira oportunidade vão detonar. Por hora o Rogério vem para ser o cabo eleitoral do Lula. Esse é o ponto. Então vamos ver. De qualquer forma, mandar o Ricardo Gomes foi correto agora, porque aí o Ricardo vai cuidar da vida dele e o São Paulo tem tempo para se preparar. Se preparar em cima do laço não tem como fazer. Tá certo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Agora a gente quer saber a sua opinião. Os meninos já deram a opinião deles aqui. O São Paulo acertou em demitir o técnico Ricardo Gomes? Sim ou não? O Celso acha que sim, porque vai criar uma nova linha, né, de futebol, uma nova ideia, e o Flávio também. Tá? O São Paulo já se prepara para o ano que vem. E você acha o quê? Entre lá no site e vote. Algum nome para o São Paulo, Celso? Só para concluir, porque na verdade, no caso do Ricardo Gomes, se não parecer incoerente, não é a interrupção de um trabalho. Ele veio para apagar o incêndio, acabou, enfim, o São Paulo quer fazer uma outra história, então que faça. Não, né? Tomara que queira fazer uma outra história, não só um novo escudo. É isso que eu estou propondo. Se o São Paulo for começar um trabalho, uma coisa decente, racional, profissional, vocês vão ter uma filosofia de jogo e tal, vão trabalhar com pessoas desse esporte, ótimo. Se for só mais um escudo, vá para o inferno, não vai acontecer nada. Vai ser a mesma coisa que com os outros. Tipo, Osório e Balsa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nem a mesma língua eles falam, eles falam uma coisa semelhante, mas os caras não tinham lógica. Doriva, os caras põem qualquer coisa, o que tiver lá. Então tem que ser uma filosofia. É uma oportunidade de criar uma filosofia que o São Paulo não tem. O único que tinha era o Corinthians e já esculhambou, já virou isso aí. Mas quando teve filosofia, chegou a ser campeão do mundo. Claro. Tem que ter uma filosofia, um jeito de jogar futebol. Eu sei que muita gente tem resistência a nomes estrangeiros, inclusive parte da mídia especializada. Eu não, eu vejo com bons olhos. Eu, sinceramente, gostaria de ver trabalhando aqui o técnico do Atlético Nacional. O Rueda. Então, esse nome foi citado. Aí isso seria fantástico. O Rueda técnico e o Rogério auxiliar. Aí você começa a trabalhar. E eu gosto muito do André Jardine. Você trabalha o sucessor. Né? Eu gosto muito do André Jardine. O Jardine integrado nisso, para que seria, vamos dizer, o terceiro elemento. Sabe? Trabalhando com a base. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso aí seria legal. Aí talvez fosse mais confortável para o próprio Rogério. Claro. Talvez fosse bom até para ele.